A bipolarização do mundo parece estar aumentando. Vivemos em uma sociedade que, atualmente, vive uma verdadeira guerra entre esquerda e direita, ciência e religião, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco. Quantos de vocês pararam de falar com um amigo por conta de um pensamento crítico diferente? Quantas famílias se separaram por causa de um voto? Parece que não existe mais o meio termo e a convivência com o diferente. E um pesquisador norte-americano tem uma teoria interessante sobre como a consolidação de Estados Unidos e China como dois polos de potência também tem um papel nisso. E é sobre isso que vamos falar hoje, as nossas diferenças e até o fim da globalização. Olá, meus amigos e amigas, eu sou o Felipe Paião, editor aqui do Tecmundo, e hoje vamos falar sobre o mundo bipolar. Uma entrevista do pesquisador Michael Schuman para a BBC mostra como a guerra na Ucrânia e a pandemia estão acelerando uma tendência de consolidação dos Estados Unidos e da China como os dois países mais poderosos do mundo. E, segundo o pesquisador, isso é perigoso. Schuman acredita que tanto a pandemia quanto a guerra estão aumentando a rivalidade entre os dois polos. Isso porque as sanções dos Estados Unidos impostas à Rússia também serviriam de alerta para a China caso houvesse um apoio mais presente ao país de Putin. Além disso, essas sanções empurram a China a acelerar seu projeto para diminuir a dependência do Ocidente. Ou seja, toda a globalização, troca de tecnologias e uma sociedade mais próxima pode ir por água abaixo. Como já dissemos, essa entrevista foi dada à BBC e você pode ler a matéria que está linkada aqui na descrição. Mas é importante trazer esse assunto para cá e termos essa conversa. E para te dar mais contexto, Schuman é um especialista sobre a história política asiática, pesquisador do Centro de Estudos Atlantic Council China e autor de 2 livros sobre o tema. Quando perguntado se estamos caminhando para uma nova Guerra Fria, Schuman respondeu que acha a comparação imprecisa, mas que existem algumas semelhanças gerais relacionadas a alguns elementos do que está se tornando a competição ideológica entre uma esfera centrada nos Estados Unidos e uma esfera centrada na China. E é possível ver elementos de democracia versus autoritarismo, mas em vários aspectos tudo é muito mais complexo do que a Guerra Fria. Ele também acha que, embora estejamos caminhando para um mundo que lembra o mundo bipolar da Guerra Fria, os relacionamentos nesse mundo bipolar serão muito mais complicados. Schuman afirma que no futuro teremos como polos de poder diferentes sistemas políticos e sociais. De um lado estarão os Estados Unidos e seus aliados, que geralmente são democracias abertas e economias capitalistas liberais. A outra esfera será baseada na China, com normas e valores diferentes. Eles também serão separados por tecnologia. Já existe uma desconfiança crescente em várias partes do mundo em relação à tecnologia chinesa. Vemos o que acontece, por exemplo, com a Huawei. E a China, obviamente, tem uma tremenda desconfiança da tecnologia que vem dos Estados Unidos ou de outros lugares. E é por isso que eles bloqueiam tantas redes sociais e empresas de internet americanas. Mas por que um mundo bipolar é tão perigoso? Como isso afeta as nossas vidas? O pesquisador diz que com o fim da União Soviética, nós pensávamos que a competição de grandes potências havia acabado, pelo menos por um tempo. Acreditávamos na natureza da economia global, na crescente integração entre os países, na forma como a tecnologia unia esses países e que haveria mais interação entre as pessoas. Pensávamos que teríamos um mundo com valores, normas e interesses econômicos compartilhados. Mas se o mundo vai se dividir novamente em dois, então temos o retorno da competição entre as potências, com tudo que isso implica. Mesmo que isso não implique uma guerra entre essas duas potências, estamos falando de um alto nível de tensão e menor integração econômica. Schuman entrega como exemplo o que a China está fazendo com a internet. O país basicamente isolou a sua internet do resto do mundo, o que significa menos trocas entre as pessoas na China e no resto do mundo. E nada disso é positivo para a estabilidade e a prosperidade. Ou seja, provavelmente teremos para frente um mundo mais dividido, com fronteiras mais estabelecidas, pouco diálogo e menores chances para nos conectarmos. Isso deixa mais fácil para que nossas diferenças nos separem. Segundo o pesquisador, nem tudo é perdido e isso não é algo inevitável. Em algum momento, haverá um novo líder na China. Haverá outro governo no país que poderá ter outra visão do papel da China no mundo e seu relacionamento com os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos já vimos diferenças entre a abordagem do governo Trump e do governo Biden.
Nada é inevitável. Em ambos os países pode haver mudanças em que se afastem da concorrência, estreitem laços e melhorem suas relações. Mas acho que se as tendências que estamos vendo agora continuarem, é menos provável que o mundo não se divida em dois. Andrés Bruzoni, filósofo e autor do livro Cyberpopulismo, Democracia e Política no Mundo Digital, escreveu em coluna no Draft alguns pensamentos interessantes sobre o tema. Vamos ler na íntegra agora alguns trechos. Polarização é quando duas convicções opostas ocupam todos os espaços do debate político, quando a política se transforma em mero embate entre posições que se excluem sem pontos de encontro nem terreno comum. Quando não há adversário, mas inimigo. As alternativas, aquelas posições que não se encaixam em um dos dois lados, são postergadas ou negadas. O debate se faz impossível. É como se as mensagens transitassem por canais paralelos ou fossem ditas em línguas diferentes. Pior, a língua é a mesma, as palavras são iguais, mas significam coisas diferentes dependendo de quem diz. Jamais nos questionamos, será que eu também não estou vendo a realidade? E se o que para mim é tão óbvio for produto de uma ideologia que não me permite ver diferente? É tão claro e tão evidente que não há espaço para dúvidas, e isso é muito perigoso. Em democracia, o debate ocorre entre adversários, nunca entre inimigos. A diferença é sutil e importante. O inimigo não tem legitimidade, é aquele que deve ser aniquilado para que não me aniquile. A sua existência me ameaça, mas sobretudo ameaça o espaço comum, a possibilidade mesma de debater. Já entre adversários há um acordo de preservação daquilo que é compartilhado, do lugar onde o debate ocorre, e há um reconhecimento recíproco que é anterior às diferenças e que precisa ser mantido. Bom, se você quiser saber mais sobre o que pensa o filósofo, você pode acessar o link que também vamos deixar aqui na descrição. E o que você pensa sobre esse tema? Você acredita que a polarização na internet vai rachar a nossa sociedade? Ou isso é apenas uma fase de adequação? Dá sua opinião aí embaixo para a gente discutir sobre esse tema. E se você chegou até aqui, eu queria pedir o seu like e compartilhasse esse vídeo. Eu sou o Felipe Paião e nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.